Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Yuri Esaú do Sunners Group. E hoje a gente fala de um assunto que acontece de forma muito repentina e as pessoas talvez não tenham conhecimento suficiente e nem experiência para poder executar esses tipos de cuidados, que são os cuidados com os pacientes acamados. Que normalmente, quando o paciente ele se torna acamado, as pessoas que estão ali na casa, os familiares ou até mesmo os conhecidos, infelizmente não têm esse conhecimento. Então vamos junto que eu vou te explicar o passo a passo disso aqui. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, Yuri Esaú. E hoje esse assunto é um assunto muito importante e, infelizmente, tem muita gente que não sabe como fazer esse processo do cuidado com o paciente acamado. Não é de hoje que eu já reparo, visitando famílias e casas de pacientes, que, infelizmente, as pessoas não sabem como cuidar, como oferecer um bom cuidado, quais produtos utilizarem, quais são os recursos disponíveis para poder oferecer um cuidado aonde a gente consiga dar para o paciente mais conforto, bem-estar e que principalmente ele tenha menos sofrimento e menos dor. E hoje, com o conhecimento disponível e principalmente com os produtos que existem, a gente consegue sim oferecer e prevenir muitas coisas com os pacientes. Mas muito o que acontece é que é como se você fosse jogar um futebol e você não soubesse jogar bola. Te colocam lá para jogar um futebol e você não sabe para quem perguntar, as pessoas não explicam o que tem que fazer, qual posição que você vai jogar, o que você tem que, como é que você domina a bola, como é que você toca, como é que você faz gol. Acontece muito isso com os pacientes acamados. Então, quando o paciente se torna um acamado, a família não tem esse conhecimento, como faz a troca, quais são os critérios que tem que ser feito com o paciente, quais são os riscos do paciente, como eu tenho que dar a medicação para o paciente, como é que eu vou oferecer os cuidados adequados para o paciente. E aí muito que acontece, esse paciente ele começa a ter ali começa a ter dor, começa a ter ali algum tipo de sofrimento, às vezes feridas, às vezes o paciente ele começa a ficar desnutrido e muito por falta desse conhecimento. Se a gente consegue ter esse conhecimento a tempo e realmente oferecer um cuidado que vai ajudar esse paciente, muitas coisas podem ser evitadas e principalmente muita dor de cabeça. Então você já sabe como funciona o processo da hospitalização e também da alta hospitalar, que vai contribuir muito para que você consiga oferecer um cuidado exemplar em casa. Então, se você não assistiu esses vídeos, a gente está com esses vídeos aqui no canal, então você vai entender um pouco melhor sobre o contexto. Então, o que acontece? Eu contextualizei muito a questão de como funciona a hospitalização, todos os processos da hospitalização e também da alta hospitalar, quando o paciente ele sai do hospital e vai para casa. E hoje vocês vão entender exatamente como funciona esse processo aqui do cuidado do paciente em casa. Então hoje a gente vai enfatizar muito para as pessoas que têm um plano de saúde, que têm ali um plano particular e eles têm os seus direitos, principalmente da parte do home care. Para quem não sabe o que é home care, são os cuidados em casa, então tem os profissionais, o enfermeiro, o médico, o físio, o fono, que eles fazem os cuidados em casa. Só que a família ela precisa ter um conhecimento adequado para poder saber se esses profissionais, essa empresa, realmente está oferecendo o melhor para o paciente. Como eu falei nos outros vídeos, acontece muito que existe um estímulo muito grande no consumo de produtos. Então, as empresas, como elas ganham dinheiro no consumo de produtos, elas querem cada vez mais usar mais produtos. E você, se é um familiar ou um cuidador que trabalha para uma família de um paciente acamado e não sabe quais são os produtos adequados ou quais são as causas que realmente acontecem aquela situação com o paciente, você vai ficar refém desse consumo de produtos. E muitas vezes não é necessário alguns produtos e em alguns casos também você pode evitar de usar alguns produtos. Então você pode economizar não só tempo, mas também dinheiro, sabendo quais são os cuidados adequados. A gente sabe que nem sempre é fácil, então assim, acontece de um pai, de um avô, ele se tornar um paciente acamado, então aquele momento inicial ali é um momento de ter um desequilíbrio emocional, no processo de aceitação. Às vezes o paciente ele começa a apresentar sintomas de Alzheimer ou sintomas de Parkinson, então o paciente às vezes também tem demência por conta da idade ou até mesmo por conta da sua situação, da sua saúde. Então é um processo de aceitação no início que não é fácil. Mas quando a gente consegue entender que as coisas acontecem como tem que acontecer e a gente tem que aceitar esse processo, aí a gente começa a se planejar e a se organizar para poder oferecer
realmente um cuidado para esse paciente. Então, sabendo quais são os produtos que vão ser utilizados, como é que vai preparar o ambiente para esse paciente. Então, se o paciente ele dormia já num quarto próprio, ou se ele dividiu o quarto, se o paciente ele vai ser um paciente que ele depende 100% de cuidados de algum cuidador ou dos familiares, ou ele é um paciente que também consegue fazer algumas coisas por conta própria. Então, o primeiro ponto que eu sempre identifico é identificar ali quais são as necessidades do paciente. Então, se é um paciente que ele tem uma dependência maior, uma dependência menor, qual é o perfil do paciente, se ele é um paciente mais calmo, um paciente mais agressivo, e quais são os seus riscos. Então, se o paciente está engolindo, ele está comendo, ou se ele é um paciente que tem ali alguma dificuldade. Então, identificando quais são os principais riscos e o cenário da casa, a gente começa a analisar e começar a traçar os planos de ações. Quais são as ações que a gente deve fazer para que a gente consiga oferecer o melhor cuidado para esse paciente. São muitas coisas inicialmente, então a gente tem que fazer aos poucos, e acredito muito, no meu ponto de vista, que a gente tem que enfatizar nos principais riscos. Então, quais são os principais riscos? Eu identifico que os 3 principais riscos, e que eu coloco isso muito nos cuidados com o paciente que eu atendo, que é o tripé do cuidado. Então, o que é o tripé do cuidado? Então, é a parte da nutrição do paciente. Então, o paciente está se alimentando bem, ele está se hidratando o quanto ele deve se hidratar, ele está bem nutrido, ele está perdendo peso por conta aí da patologia, da doença dele ou não, ele tem uma restrição na nutrição, precisa adequar a nutrição a esse paciente. O segundo ponto é a questão da mobilidade. Então, assim, qual é o tipo de mobilidade que esse paciente tem? Ele consegue sair da cama sozinho, ele precisa de muleta, ele precisa de andador, ou não, ele precisa de uma cadeira de roda, ou ele vai ficar 100% acamado. Então, ele precisa de uma cama hospitalar para poder facilitar no cuidado. E aí também que vai envolver a questão das trocas. E o terceiro ponto é a questão do cuidado e higiene. Então, assim, quais são os cuidados e higienes adequados para esse paciente ter saúde, ter qualidade de vida, e sim, se for o caso, que acontece muito, e não piorar o estado de saúde dele, não piorar o quadro clínico dele. Porque muitas vezes a não piora do quadro clínico é um sinal de melhora para esses pacientes. Às vezes os pacientes têm uma idade avançada, 80, 90, 100 anos, e tem algum tipo de doença, algum tipo de patologia. Então a tendência dessas doenças, algumas delas são doenças degenerativas, que elas vão piorando ao decorrer do tempo, é manter esse estado de saúde desse paciente de forma íntegra, que ele consiga ali fazer as mesmas coisas, ou não piore o quadro clínico dele, como ter feridas, ou o paciente ficar muito magro, ou o paciente também começar a engasgar e ter o risco de broncoaspirar. Então esses são os 3 pontos. Então é a nutrição do paciente, é a mobilidade desse paciente e os cuidados de higiene. E na questão dos cuidados de higiene, a gente também pode considerar a questão das feridas, como a gente vai cuidar das feridas desses pacientes. Só que hoje, foi como eu falei, existem diversos recursos disponíveis para que as pessoas consigam oferecer um cuidado muito melhor para as pessoas. Teve muitos casos, quando a gente tinha a loja, os pacientes eles chegavam até nós perguntando: mas se eu soubesse disso antes, se eu soubesse que tinha esse produto, se alguém tivesse me falado que existia essa pomada, esse curativo, ou esse colchão, que é o colchão pneumático, o paciente não teria tido essas feridas. Exatamente, acontece muito isso. Às vezes esse conhecimento ele não está disponível, ele não chega para as pessoas no momento que essas pessoas precisam. Então a gente tem feito esses vídeos no canal para que vocês consigam cada vez mais ter conhecimento desses tipos de cuidados e dos produtos que podem ajudar as pessoas, os pacientes acamados, e até mesmo alguns pacientes com idade avançada ou com algum tipo de patologia. Então a nutrição clínica pode ajudar muito esses pacientes diabéticos, pacientes oncológicos, pacientes que têm alguma situação renal também, pacientes que fazem hemodiálise, pacientes que por conta da idade começam a ter um risco nutricional e começa a ter uma tendência a perder peso. A gente também tem os cuidados de higiene, almofadas, colchões, também tem a questão dos acessórios que podem auxiliar também no conforto para os pacientes, e toda a questão de mobilidade, que as muletas, os andadores, as camas hospitalares, as bengalas podem auxiliar também e evitar as quedas dos pacientes. Em alguns casos, essas quedas elas são assim, acontecem em algumas situações quase que irreversíveis. Pacientes com idade avançada acabam quebrando o fêmur, vão para a cirurgia e muitos deles não resistem. Então a gente consegue evitar muita coisa.
Mas pensando num paciente acamado, um ponto fundamental que você precisa entender quais são os seus direitos. Então, se você vai ter o cuidado ali do home care, ou vai ter um auxílio, até mesmo de um serviço particular, é crucial que você consiga compreender todos esses cuidados, para você saber e certificar que o cuidado que está sendo feito com o seu paciente, com o paciente acamado, ele é realmente um cuidado que vai trazer essa melhora para o paciente ou estabilizar o quadro clínico dele. Como eu falei, infelizmente acontece muito desse estímulo de consumo dos produtos, de cada vez mais vender produtos, porque isso gera faturamento, gera receita e gera lucro para as grandes empresas. Então você precisa ter consciência e conhecimento para poder saber qual é o melhor cuidado e quais são realmente os produtos adequados que vão oferecer resultado. Eu sempre bati muito nessa tecla, que o produto bom é um produto que vai trazer resultado para os pacientes. Cada paciente é único. Então pode acontecer de você receber uma indicação de um amigo seu, ou de uma pessoa que você conheça, que usou um produto X, um produto Y, e que funcionou para aquele paciente. Muitas vezes esse produto não vai funcionar para o seu paciente. Então você precisa ter o conhecimento do produto em si e o que esse produto oferece para o paciente, entendendo ali as suas consequências. Então isso é fundamental. Eu sempre bati muito nessa tecla também. Então é fundamental você entender desses pontos e saber como você vai cuidar do seu paciente acamado, entendendo os riscos, entendendo esse tripé do cuidado que vai ajudar muito você a cuidar melhor do seu paciente. Tá certo, pessoal? Então é isso. A aula de hoje foi sobre realmente como cuidar desse paciente acamado. Você entendendo esses pontos, eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para que você saiba lidar com algumas situações, entenda melhor esse contexto e não fique na mão desse sistema que muitas vezes não consegue oferecer um cuidado que eu acredito que é um cuidado exemplar, um cuidado digno das pessoas, que vai oferecer realmente qualidade de vida, bem-estar e principalmente conforto para esses pacientes acamados que muitas vezes não têm alternativa. Eles dependem de outras pessoas para viver e para sobreviver. Então é isso, pessoal. Se você tem gostado desses vídeos, não deixe de se inscrever no nosso canal. A gente está aqui postando vídeo toda semana, às quartas-feiras. Então é isso, pessoal. Vamos juntos participar dessa transformação da saúde no Brasil. E eu sou Yuri Esaú.